Hoje é o último dia para a realização de comícios e reuniões públicas com uso de aparelhos de som. O horário eleitoral na TV e rádio termina amanhã. Prazos para a organização das grandes concentrações vai até às 0 horas dessa quinta-feira. Estão previstos na legislação eleitoral, conforme previsto então na legislação eleitoral. Sendo assim, hoje é o último dia para as campanhas promoverem comícios e reuniões com públicos com a utilização de aparelhos de som. Conforme a Justiça Eleitoral, amanhã é a última data também de vinculação do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão em todo o país. Também termina nesta sexta-feira a veiculação de publicidade paga na imprensa escrita, reproduções digitais de jornal impresso e a realização de debates entre os candidatos no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral termina às 10 da noite de sábado e até a véspera do segundo turno, a legislação eleitoral permite também a veiculação gratuita de conteúdo na internet e a realização de atos de campanha como distribuição de santinhos, adesivos e outros materiais impressos, além da realização de passeatas e carreatas com o uso de carros de som. No domingo, dia da eleição do segundo turno, é permitida a manifestação individual e silenciosa dos eleitores por meio do uso da bandeira, camiseta e adornos. Conteúdos publicados na internet até a véspera podem ser mantidos, assim como adesivos em veículos e bens particulares. Então é importante ressaltar isso. Você pode ir votar de vermelho, de verde e amarelo, como você quiser, mas de forma silenciosa, ordeira. É importante que o processo do pleito transcorra de forma tranquila. Eu tenho certeza que vai transcorrer assim como foi no primeiro turno, apesar de muita gente vender a ideia de que teríamos uma praça de guerra. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário, tivemos eleições muito tranquilas em todo o Brasil. Eu acredito que teremos esse clima também no segundo turno. Acredito e torço para que esse clima seja mantido no segundo turno. Camila, eu lembro aqui que muita gente apostava, né, no novo Capitólio, de as pessoas brigarem, de ter confusão nas urnas, mas a gente não viu isso. O clima em Brasília está mais tranquilo. O TSE vendeu muito isso, né? Chegou a falar que ia prender eleitor por causa do celular, que ia colocar detector de metal nas entradas das sessões. A gente não viu grandes confusões. Agora o clima está tenso. Ou não? Agora, depois do primeiro turno, as expectativas de violência diminuíram por aí. É claro que há precauções, né, Mark? Que o sistema, esse esquema de segurança, ele está sendo montado a exemplo do que aconteceu no primeiro turno das eleições, mas o que a gente viu realmente foram questões muito pontuais, né, de um eleitor aqui, outro acolá, que realmente infringiu ali as regras. De um modo geral, a população seguiu exatamente todas essas orientações que a gente acaba de ressaltar aqui. Eu vou até acrescentar mais uma, Mark, porque a gente tem falado tanto sobre abstenção quando a gente fala de pesquisa eleitoral, de como é a expectativa, né, de vir a voto dos candidatos nessa reta final, e esse foi um dos grandes problemas, digamos assim, quando a gente analisa do ponto de vista da justiça eleitoral, né, a baixa adesão dos eleitores. Essa taxa ficou acima de 20% no país, aí no Paraná ultrapassou os 19%, aqui no DF um pouco mais de 17%. Então, o que é importante a gente lembrar aos eleitores é que mesmo aquelas pessoas que não votaram no primeiro turno, seja porque não tinha ali a biometria, seja porque, enfim, não se sentiu representado por um dos candidatos, pode e deve, inclusive, comparecer às urnas nesse segundo turno. É só levar um documento de identificação com foto, seu título de eleitor. Se você tem a biometria, o próprio aplicativo do e-título já resolve tudo ali, mas também tem aquela regra de que não pode ir até a urna de votação com o celular em mãos. Tem que deixar ali do ladinho. Todo mundo já se adaptou a isso nesse primeiro turno das eleições, então a expectativa é que mais pessoas, apesar da tendência não ser essa, né, Mark, mas a expectativa é que mais pessoas compareçam às urnas para eleger, então, no caso do Paraná e aqui do DF, simplesmente o candidato à presidência da República, né, quem vai ser o nosso presidente a partir do ano que vem, já que a gente não tem segundo turno em relação aos governos do Estado, e que então a gente possa aí ter essa decisão de uma forma bastante pacífica, como a gente viu no primeiro turno das eleições. Eu não acredito, Camila, que mais gente vá para as urnas. Claro, vamos esperar para ver o que acontece, mas essa expectativa das campanhas, das duas campanhas e de alguns especialistas não é compartilhada por mim. O Brasil, historicamente, tem a abstenção na casa dos 20% aí, 19%, 18%, 20%. Você vê, no primeiro turno deram ônibus de graça, fizeram campanha para todo mundo ir para a urna, e não adiantou, a abstenção se manteve. Eu tenho a impressão que as pesquisas não conseguem captar que a abstenção, Camila, de muita gente, ela é consciente, tá? A pessoa não vai porque ela não quer votar. Eu conheço muita gente assim, inclusive, que ela opta por não votar e pagar a multa lá depois.
Não é porque ela não conseguiu ir, ou porque ela não tinha dinheiro para passagem, ou porque ela estava fazendo outra coisa. Não, ela conscientemente vota, eu não vou participar do processo. E a democracia permite isso também. Então, assim, eu até não acho que é a melhor opção, mas é uma opinião minha. A gente tem que respeitar o direito também de quem não quiser ir para a urna. A democracia prevê o respeito de ideias e opiniões. Mas, pelo menos a análise que eu faço é que muita gente que não vai votar faz isso de forma consciente, não é por qualquer tipo de compromisso, não. E é justamente por isso, Mark, que a abstenção ela costuma aumentar no segundo turno das eleições, porque no primeiro turno, como a gente tem mais candidatos, eventualmente as pessoas ainda têm alguém ali que ela considera que possa representar, né, o governo ou o país que ela deseja, mas como no segundo turno a gente sempre tem apenas 2 candidatos, quando essas pessoas não se sentem representadas por nenhum deles, elas acabam realmente optando por não ir às urnas, e aí essa taxa de abstenção, como a gente viu no histórico aqui do país, ela acaba sendo maior.